E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos calcular o potencial eletrostático em um ponto P do espaço devido a uma distribuição linear de cargas elétricas. Observe a figura. Imagine que eu tenha um anel carregado de maneira uniforme com densidade linear lambda. E o meu ponto P está situado sobre o anel, a uma distância z do seu centro O. Vamos admitir que o anel possui um raio Rzinho e que esse elemento de comprimento dl e correspondente carga dq dista do ponto P uma distância que eu representei por tzinho. Perceba, analisando a simetria do problema, que não importa a posição do elemento dl correspondente carga dq. A distância de todos eles ao ponto P vai ser sempre tzinho. Portanto, o tzinho vai permanecer constante em nossa análise. Bom, vamos calcular a contribuição infinitesimal dV ao potencial eletrostático total no ponto P, Vp, devido a esse elemento de comprimento dl e carga dq. Então, dV é 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga dividida pela distância. Como a densidade linear permanece constante, nós temos uma distribuição uniforme e, sabendo que lambda é carga por unidade de comprimento, eu posso trocar o dq naquela expressão por lambda dl. E com isso, o potencial dV fica dado por 1 sobre 4πε0, lambda vezes dl, dividido por t. Bom, repare que a constante eletrostática K é uma constante, lambda também é constante e tzinho também. Portanto, eu posso colocar esses termos numa fração única. Perceba que a minha variável de integração é o dl, é o comprimento do anel. Bom, calculando agora o potencial eletrostático total no ponto P, nós vamos somar todas as contribuições infinitesimais. Se tratando de uma distribuição linear de cargas elétricas, nós temos aqui uma integral de linha. Então vamos lá. O Vp será dado por... Vamos retirar da integral os termos que são constantes. Então, lambda sobre 4πε0 t. E quem permanece é o dl. Bom, para fazer a varredura completa do anel, eu vou fazer a integração de 0 até 2πrzinho. Eu tenho que fazer a varredura de todo o comprimento do anel. Por isso, de 0 a 2πrzinho. Bom, a integral de dl é o comprimento do anel, que eu posso chamar de L. De 0 a 2πr, pelo teorema fundamental do cálculo, 2πr. Portanto, o potencial eletrostático total no ponto P, devido a essa configuração de cargas elétricas, é lambda vezes 2πrzinho dividido por 4πε0. E agora, enfim, eu vou substituir o t pela raiz quadrada de z quadrado mais rzinho quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Então, só para ilustrar, eu tenho que t ao quadrado é z quadrado mais rzinho ao quadrado. Então, eu vou retirar o tzinho daquela expressão para dar a resposta em função das medidas envolvidas, o raio e o z. Bom, então aqui eu vou ficar com z quadrado mais rzinho elevado ao quadrado em uma raiz quadrada. Aqui, z quadrado. Perfeito. Bom, nós podemos simplificar essa expressão. Vamos cancelar π com π, este número 2 com este 4, restando aqui o número 2. Então, eu fiquei com o potencial eletrostático no ponto P é lambda vezes o raio do anel Rzinho
dividido por 2ε0, que multiplica z² mais r² elevado a meio. Então, essa é a expressão que nos permite obter o potencial eletrostático total no ponto P. Perceba que o potencial eletrostático depende de z² dentro de uma raiz, ou seja, à medida que o ponto P se distancia do plano do nosso anel, aumentando z, então aumentando z, o potencial eletrostático no ponto P diminui. Se z tender ao infinito, o potencial eletrostático vai tender a zero. Muito bem. Bom, a partir da expressão do potencial eletrostático, como nós vimos na aula passada, nós podemos recuperar um resultado importante, visto em vídeos anteriores. Eu posso calcular agora o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas elétricas no ponto P. Basta recordar a relação do vetor campo elétrico com o gradiente do potencial eletrostático. Perceba que o nosso potencial eletrostático é uma função de z, pois Rzinho permanece constante, observe aqui na expressão, lambda também, ε0. Então, a nossa variável é a variável z. Então, é o gradiente do potencial eletrostático como função de z. Bom, nós sabemos que, vamos recordar, eu posso trocar o gradiente de v, que depende de z, pela derivada do potencial eletrostático em relação a z na direção do versor z ou do versor k. Lembre-se do vídeo anterior ou dos 3 últimos vídeos onde nós abordamos essa relação. Bom, agora basta tomar essa derivada. Eu vou reescrever, portanto, o campo elétrico da seguinte forma. O vetor E, ele vai ser o negativo na direção k versor. Eu já vou deixar isso aqui quietinho. Então, eu vou fazer a derivada em relação a z deste termo. Então, vamos retirar o que é constante. Eu tenho lambda Rzinho sobre 2ε0, que são constantes. Então, eu vou fazer a derivada em relação a z de 1 sobre a raiz quadrada de z² mais Rzinho ao quadrado. Então, 1 sobre esta raiz. Eu vou jogá-la para cima. Então, o expoente meio fica negativo. Então, a derivada em relação a z de z² mais Rzinho ao quadrado elevado a menos meio. Lembre-se que a raiz foi para o numerador. Bom, agora eu preciso aplicar aqui a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Então, o vetor campo elétrico vai ser igual a... Eu tenho menos k versor. Aqui eu vou ter lambda Rzinho dividido por 2ε0. Muito bem. Vezes, eu vou continuar aqui embaixo, vezes a derivada em relação a z deste termo. Então, vai ficar, eu estou no numerador, então vai ficar menos meio, vamos colocar aqui, ó, menos meio, que multiplica z² mais Rzinho ao quadrado. Como o menos meio desceu, eu vou fazer menos meio menos 1, o que nos dá menos 3 meios. Muito bem. Então, menos meio, que multiplica o mesmo termo elevado a menos 3 meios, vezes agora a derivada de quem está dentro em relação a z. Não vai precisar desse traço de divisão. A derivada de quem está dentro em relação a z é simplesmente 2z. Então, vamos colocar aqui no cantinho 2z. E aqui, menos 3 meios. Muito bem.
Essa é a expressão do nosso campo elétrico. Bom, melhorando a expressão a gente obtém. Vamos fazer algumas multiplicações. Perceba aqui, o sinal de menos com esse sinal de menos cancela. Então, o vetor E, ele vai ser agora o seguinte. Bom, se menos com menos cancela, e aqui 2 vezes meio vai dar 1, eu não preciso mais me preocupar com esses dois números e o sinal. Então eu vou ficar com lambda R aqui no numerador, esse Z também no numerador. Agora sim eu vou passar o traço de divisão, porque quem ficou no denominador? 2ε0, 2ε0, e este termo elevado a menos 3 meios desce. Então agora o expoente fica positivo na direção do versor K. Perceba como a gente recupera a expressão do campo elétrico gerado pelo anel neste ponto P, sendo que este resultado já foi visto por nós em vídeos anteriores. Então, lembre-se que, em determinadas situações, é muito mais vantajoso você calcular o potencial eletrostático em um determinado ponto do espaço, devido àquela distribuição de cargas elétricas, porque você faz simplesmente uma soma de escalares, de contribuições escalares, você não se preocupa com direção e sentido, e a partir da expressão do potencial eletrostático, você determina a expressão do campo elétrico gerado naquele mesmo ponto, simplesmente fazendo a derivada do potencial eletrostático. O resultado sai de uma forma mais fácil, mais rápida. Com isso, eu encerro este exemplo. Até a próxima.